Olá, turma de construção de páginas web 3. Então, dando continuidade na disciplina, a gente vai começar um projeto novo, mas antes da gente começar, vamos fazer uma análise do que a gente fez nos últimos projetos. Então, qual que era a situação dos projetos anteriores? Bem, a gente estava utilizando Parcel, né, para fazer ali o bundle, né, juntar todos os nossos artefatos JavaScript. O próprio Parcel ele já lidava com a transpilação, porque ele usa, se eu não me engano, ele usa o Babel mesmo por baixo dos panos e tudo mais. E a gente viu também ali um pouco de MVC já aplicado em um projeto, certo? Bem, agora a gente vai dar um salto aqui para trocar as tecnologias que a gente está utilizando um pouco e eu vou apresentar um camarada novo e aí algumas coisas vão mudar. Primeiramente, a gente não vai utilizar o Parcel, por quê? Porque a gente não vai precisar fazer esse bundling, né, de JavaScript. Por quê? Porque a gente vai implementar uma aplicação que vai ser renderizada do lado do servidor, tá? Diferentemente da nossa aplicação lá, que o usuário baixava todo o JavaScript já transpilado e tudo mais, tal. A gente precisava transpilar tudo isso aí antes e passava lá para o usuário. Agora a gente vai ter um processamento que vai ser todo do lado do servidor, inclusive as páginas web elas vão ser construídas, pré-processadas do lado do servidor, tá? Bem, vamos lá então, eu vou apresentar esse camarada novo para vocês, tá? Bem, primeiramente eu estou aqui com meu VS Code aberto e antes de qualquer coisa, né, eu estou aqui com a página com a pasta CPW3 aqui aberta, tá? Bem, eu não estou trabalhando aqui, no caso, com repositório, mas depois eu vou jogar esse projeto lá, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui uma nova pasta e eu vou criar um camarada chamado exemplo Express. Por que Express? Porque esse é o camarada novo que eu vou apresentar para vocês, perfeito? Então vou criar aqui. Nesse exemplo Express, eu vou abrir essa pasta lá no VS Code, Open Folder, exemplo Express, ok. E aí é o seguinte, vamos inicializar esse projeto antes de qualquer coisa, né? A gente está trabalhando com Node, npm init -y. Perfeito? Ele inicializou o projeto e vamos então instalar aí as nossas dependências, tá? Mas antes, quais são os caras novos que eu vou mostrar aqui para vocês? Na verdade são dois. O primeiro é o Express, tá? O Express ele é um framework. Existe uma certa bagunça quando a gente, no mundo de desenvolvimento de software, quando o pessoal chama, né, de biblioteca, framework e tal. No meu entendimento, uma biblioteca ela faz uma coisa específica. Um framework é um conjunto de bibliotecas ou um conjunto de soluções que resolve um problema maior. Então, por exemplo, o que a gente vai desenvolver aqui? A gente vai desenvolver uma aplicação full stack. O que é isso? Uma aplicação que lida com a parte de banco de dados, né, com conexão com o banco, processa esses dados, faz a parte de controle e apresenta os dados finais, apresenta lá os dados numa interface. Essa interface também é contida no projeto, né? São as nossas páginas web para o usuário. Então esse tipo de aplicação é tipo de aplicação que a gente chama de full stack, tá? O Express ele é um framework para você conseguir lidar com todo esse processo, tá? Então dentro dele tem várias coisinhas que a gente pode utilizar para poder fazer isso. Além disso, lá nas nossas views, a gente tinha um problema no projeto anterior que era o seguinte, a gente tinha a página HTML, né, pura, HTML, SAS, tudo lá, e nas nossas views, né, lá nos nossos scripts de view, a gente tinha que pré-processar os dados e injetar lá dentro e tal. Então o código de view era um código meio complexo, a gente ia criar string, né, com tags HTML e tudo mais, e essa não é a forma mais profissional ou mais prática de se fazer isso. Então aqui nesse projeto a gente vai utilizar um cara chamado Pug, né, o Pug, que ele é uma abstração em cima do HTML, como vocês vão ver já já, e além disso ele permite, tá, que a gente possa injetar dados lá na nossa view dinamicamente e tudo mais, e isso é muito bacana, faz a gente ganhar um bom tempo. Antes que eu me esqueça, esse projeto que a gente vai criar aqui, ele vai ser quebrado em algumas aulas, tá? Então hoje a gente não vai terminar ele. O objetivo dessa aula é mostrar mostrar primeiramente o que é o Express, o que é o Pug, como que eu crio uma aplicação trabalhando com o Express, com o Pug e com o Babel também, para a gente poder usar o ES6, tá? Então eu vou mostrar para vocês como criar esse projeto e vou apresentar para vocês Express e
o Pug. O Express, ele também lida, vocês vão perceber, com aquele problema de roteamento de páginas. Eu quero que uma página esteja em tal endereço, trabalhar com endereços amigáveis, tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Bem, vamos lá então. Então, primeiramente, vamos criar aqui fazer as nossas instalações, né? Então, primeiro eu vou instalar as dependências do projeto. Então, aqui eu vou precisar, então, npm i, e por hora a gente vai precisar do seguinte, tá? Então, -s, eu vou precisar do Express, eu vou precisar também do Pug, que é esses são os dois camaradas que a gente vai conhecer hoje, e aí eu vou instalar aquelas dependências do Babel, né? Então, Babel, core, Babel, node e @Babel preset env, tá? Aqui ele deu uma quebrada, mas ó, aqui é o comando completo, tá? Então npm install -s express pug babel core babel node babel preset env, beleza? Não costuma demorar muito, tá? São algumas dependências, não são tão pesadas, já instalou. Então aqui ele já falou que instalou as dependências. A gente vai precisar depois de uma dependência de desenvolvimento, mas eu não vou instalar agora. Eu vou primeiro mostrar o porquê da necessidade dela antes, e aí depois a gente instala ela, tá? Bem, vamos lá para o nosso package JSON e vamos dar aquela configuradinha, né? E aqui é o seguinte, primeira coisa, eu preciso rodar esse cara aqui com o Babel Node, né? E aí é o seguinte, o nosso projeto vai ter uma estrutura em que ele vai ter, né, aquela pasta src, a pasta de códigos-fonte, e lá dentro a gente vai ter o script principal da aplicação, que vai ser um cara chamado server.js. Por que server.js? Porque vai ser o cara que vai subir o nosso servidor aqui com o Express, tá? Utilizando aí a nossa aplicação Express, perfeito? A gente vai ver isso aqui já já. Por hora, vou deixar assim, vou até fechar ele aqui, mais pra frente a gente vai voltar. Aliás, voltando aqui, tá? Aqui não é a entrada de teste, é a entrada de desenvolvimento, perfeito? Então npm run dev é o comando que a gente vai utilizar para executar o nosso projeto. Agora sim, vou fechar ele aqui por hora e vamos criar a estrutura do projeto. Então, aliás, vou criar aqui na raiz, antes de qualquer coisa, um Babel RC, né? Ponto Babel RC. Esse Babel, para quem só faz a construção de páginas web 3, é novidade. Agora, quem faz a LP2, que a maioria de vocês já conhece aí o processo. Então, só para deixar claro, o Babel é o camarada que faz a transpilação do código ES5, que é a versão mais antiga do JavaScript, para ES6, né? Por que a gente não estava utilizando até então? Porque o Parcel já tinha lá embutido nele a transpilação, mas aqui a gente não vai utilizar o Parcel, porque o nosso workflow, né, nosso processo vai ser diferente. Então, para que esse Babel funcione, a gente precisa instalar aquelas dependências lá que a gente instalou, né? Essas três, Babel Core, Babel Node e Babel Preset Env. E aí eu preciso aqui nesse Babel RC, lembrando aí, já falei nas aulas, né? Todo arquivo que você bateu o olho, ele é um arquivo oculto, ou seja, ele começa com este ponto aqui. E ele tem o RC no final, significa que ele é um arquivo de Resource Configuration, né? Então, é configuração de recurso. Mas que recurso? É só olhar o nome do arquivo. Então, Babel RC. Então, Babel Resource Configuration. Então, arquivo de configuração dos recursos do Babel, tá? Eu vou abrir ele aqui. Lembrando que ele é um arquivo oculto, né? Tem um ponto. Se você usa o VS Code, você vai ver que ele vai mudar o ícone, quer dizer que você está fazendo tudo certo. Bem, ele é basicamente um JSON. Então, vou abrir aqui chaves. E aqui dentro eu preciso configurar ou adicionar esse preset env, esse preset de ambiente, né, do Babel. Então aqui como é que eu faço isso? Eu vou começar a digitar aqui preset e o próprio VS Code vai me sugerir, ó, é presets? É isso mesmo, vou dar um enter. E aqui nos colchetes eu vou abrir aspas duplas, tá, porque isso é um JSON, e vou colocar aquela dependência lá, o @Babel/preset-env. Perfeito? Esse é o camarada. Na hora que eu salvo aqui, ele dá uma quebrada, tá? Mas pode deixar daquele outro jeito. Tanto faz daquele jeito ou desse, o importante é ter essa configuração aqui, beleza? Esse cara a gente não vai mais mexer nele, pode fechar. Eu vou fechar também o package.json. E vamos lá criar agora a estrutura de pastas do projeto. Então, primeiramente, a gente vai criar a pasta src, que é a pasta de código-fonte, tá? Aqui dentro da pasta src, eu vou criar por hora, tá?
o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser o app.js, vai ser nesse script que eu vou configurar minha aplicação Express, e ainda dentro da pasta SAIC eu vou criar um novo arquivo, que é aquele nosso server.js. Como eu expliquei anteriormente, ele é o arquivo, né, o script que vai startar o nosso server. Legal? Bem, o que eu vou fazer aqui por hora? Eu não vou criar ainda todas as pastas do MVC, porque nessa aula de hoje o propósito é apresentar o Express e o Pug, né? Então, como eu vou apresentar inclusive o Pug, eu preciso por hora só da pasta de views. Então aqui dentro da SAIC, nova pasta views. Perfeito. Aqui dentro é onde eu vou criar as nossas views utilizando o Pug. Bem, vamos lá? Vou começar aqui pelo app.js. Primeira coisa que eu preciso fazer é importar o Express aqui. Então vou importar o Express from Express. E aí eu vou criar uma constante chamada app. Esse cara vai guardar a nossa aplicação Express, que é basicamente o nosso app, o nosso software que a gente está desenvolvendo aqui. Para isso eu vou utilizar a função Express, é como se fosse um construtor, né, da aplicação. E vamos lá. Bem, o que eu vou fazer aqui por hora? Por hora aqui, antes que eu me esqueça, eu preciso exportar esse app. Como vai ser uma única exportação que eu vou fazer aqui, eu vou exportar ele de forma padrão, de forma default. Então, export default app. Legal. Já volto aqui, vou deixar o miolo aqui, já volto aqui para fazer algumas coisas, mas antes, só para a gente testar, eu vou lá no server.js e vou importar o nosso app from.app. Vamos ver se a nossa aplicação está startando, né? Então aqui que eu vou fazer, como é que eu vou startar a nossa aplicação? Antes da gente tentar iniciar, né, startar a nossa aplicação, essa aplicação precisa ser servida por meio de uma porta. Quando a gente trabalhava lá com Parcel, né, o Parcel já reservava a porta 1, 2, 3, 4 para você criar lá, para você subir a sua aplicação. Já quando a gente trabalha com o Node aqui, né, e Express, você precisa informar qual que é a porta que você quer trabalhar. Eu vou utilizar aqui uma convenção dos desenvolvedores Node.js, que é trabalhar por padrão com a porta 3000, tá? Então se você pesquisar aí um pouco, ver livros sobre Node.js, tutoriais, vídeos e tudo mais, você vai ver que a galera costuma utilizar a porta 3000. Então aqui eu vou criar uma constante chamada porta, que vai receber aqui 3000, legal? E aí eu vou startar a nossa aplicação. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui o nosso app e vou usar aqui uma função chamada listen. Ouça, né? Ouça o quê? Essa nossa aplicação em alguma porta. Então, app listen, vou passar aqui a porta. Eu poderia deixar assim, tá? Mas eu queria muito que o Node me informasse se a minha aplicação subiu, se deu tudo certo. Então aqui você pode usar uma função de callback que vai ser acionada assim que a sua aplicação subir. Então vou colocar uma vírgula aqui, vou criar uma arrow function, sem nenhum parâmetro mesmo, tá? Sem nenhum argumento. E eu vou colocar aqui console.log, vou usar a minha crase, né, uma string comprehension aqui, e vou digitar app ouvindo na porta, e aí eu vou colocar aqui a nossa porta, tá? Beleza? Bem, primeiro momento crítico da aula, vamos ver se a nossa aplicação está subindo. Então vou abrir aqui o terminal, vou dar uma limpada, e vou executar aqui o npm run dev, e tá lá, ó, aplicação ouvindo na porta 3000. Legal, então eu subi minha aplicação web na porta 3000, vou lá para o browser agora, deixa eu abrir aqui um browser, e vamos testar, né? Então vou agora aqui, localhost 2.3000, e olha só, ele subiu a aplicação, tá? Mas ele falou assim, ó, cannot get barra, né? Como assim? Aqui é o seguinte, quando você acessou essa aplicação, ele bateu lá no servidor, no que é o nosso server, né, que a gente startou lá, no endereço raiz, no endereço barra, né, na raiz da aplicação. Ele falou, ó, não tem nada sendo servido ali por meio do método get. Como assim método get, professor? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Na verdade, lá em redes 1 ou redes 2, vocês estudam sobre camada de aplicação e vocês vão aprender o protocolo HTTP, né? E lá dentro a gente fala, o professor vai falar sobre os métodos HTTP. Então, quando a gente faz uma requisição aqui no browser, né, a gente digita algum endereço
na barra de endereço e dá um Enter, o seu browser está fazendo uma requisição do tipo GET para o endereço que você colocou aqui. Então eu digitei aqui localhost 2.3000 e dei um Enter. Então ele fez uma requisição do tipo GET lá para a raiz da minha aplicação. E ele falou, ó, aí lá na minha aplicação, a Express falou, ó, não tem nada lá, né? O Node está falando, não tem nada aí. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma página inicial, tá? Bem, então a gente vai criar aqui uma página inicial com o camarada chamado Pug, né? Deixa eu colocar aqui Pug.js, que é esse cara aqui, tá? Então aqui a gente tem a página do Pug, deixa eu ver a página inicial. Essa já é a página inicial, beleza? O Pug, se você olhar lá, o que é o Pug, ele vai falar que é basicamente um template para páginas web, uma linguagem de template para views, né? Para páginas web. Basicamente o Pug ele traz uma abstração para a gente na hora que a gente vai criar lá a nossa página, né? Ele é totalmente baseado no HTML, inclusive a gente utiliza as tags HTML nele, só que vocês vão perceber que a gente utiliza elas de uma forma diferente. Por que a gente vai utilizar o Pug aqui, tá? Quando a gente trabalha com o Node.js Express, basicamente o Express por si só ele não traz nenhuma linguagem de apresentação, uma linguagem de view, né? Então você tem que escolher alguma linguagem de template. Que linguagens são essas? A gente tem como opção o Pug e tem também um cara chamado EJS, que é esse cara aqui, né? Embedded JavaScript Templating, tá? Então quando a gente trabalha com Express, a gente tem essas opções. Tem mais outras linguagens, tá? Essas duas são as mais populares, o Pug e o EJS. Elas são bem diferentes, tá? É importante que você saiba desde então que a gente pode utilizar qualquer uma das duas quando a gente trabalha com Express, mas nas nossas aulas a gente vai utilizar o Pug, perfeito? Bem, a gente já instalou o Pug, vamos lá então. Eu vou criar uma página com o Pug. Então vamos lá na pasta Views, vou colocar aqui um new file e vou criar um cara chamado index.pug. Perfeito? Então criei aqui um index.pug. Ele tem o ícone, a carinha de Pug, tá? E recomendo desde já para que você não precisa fazer isso, mas recomendo fortemente que você instale aqui nas extensões do seu VS Code o plugin, né, a extensão do Pug, que é essa daqui. Perfeito? Esse Pug Jade Snippets, tá? Por que Pug Jade? Porque o nome antes, essa linguagem Pug, ela se chamava Jade, mas aí eles descobriram que existiam outras tecnologias, não sei se era exatamente uma linguagem ou alguma coisa que se chamava Jade, e estava dando uma certa confusão na cabeça dos desenvolvedores, então eles trocaram o nome para Pug, né? Tanto que quando eu aprendi ele, eu aprendi com o Jade, e aí pouco tempo depois ele trocou o nome, tá? Instala essa extensão, é uma extensão bem leve, você não precisa nem reiniciar o VS Code, perfeito? Bem, eu já tenho ela instalada aqui, e vamos lá para o nosso index.pug. Bem, aqui é o seguinte, vocês vão perceber que a gente utiliza basicamente as tags HTML, só que de uma forma bem mais abstrata. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um doctype HTML para falar que basicamente aqui a gente tem HTML, vocês vão ver, são tags HTML, tá? Primeira coisa que eu vou fazer ali na minha view. Depois eu vou criar, como se eu estivesse criando uma página HTML, então qual que é a tag raiz? HTML, só que ao invés de fazer assim, como a gente faz lá no HTML, eu só coloco o nome da tag e no Jade, no Pug, a gente não tem tag de fechamento, tá? Então basicamente você vai colocar aqui a tag de abertura e aí você tem que utilizar aqui como é que ele interpreta. Tudo que estiver dentro desse HTML aqui, que você digitar aqui dentro desse bloco, vai estar dentro da tag HTML, tá? Vale a pena dar uma olhada lá na documentação com um pouco mais de calma, mas aqui na disciplina, como eu falei, a gente vai aprender aí bastante coisa. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou usar uma tabulação, um tab, e vou criar o meu head, perfeito? Então aqui, ó, o que ele interpreta? Eu tenho aqui, isso aqui seria como colocasse abre HTML, fecha HTML, e aqui isso aqui seria como se eu colocasse um abre head, fecha head, tá? Vou colocar agora o title, e aí eu vou colocar aqui o título da página, que vai ser a nossa loja 2.0, perfeito? Não tem tag de fechamento, legal? Vou continuar agora aqui, ó, voltei aqui uma tabulação, né? E vou colocar aqui o body. Vou pular uma linha, tab de novo. E aqui eu vou colocar um H1 e na frente o texto do H1. Então vou colocar aqui loja 2.0 também.
tá? Beleza? Então olha só como ficou a nossa página, né, com o Pug, perfeito? Salvei, tá tudo salvo, vou lá para o app.js. Eu vou criar agora aqui no app.js uma rota para esse cara aqui, para esse index Pug. Eu quero que ele seja apresentado aqui na raiz da aplicação, né, na raiz do servidor. Quando eu acessar a minha aplicação, já traga esse cara aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, usar o meu app, vou colocar aqui um comentário, tá, para a gente lembrar, criando a rota da página inicial. Perfeito? Então como eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui a meu app, e aí como eu falei, quando você digita lá o endereço no browser e aperta Enter, o seu browser faz uma requisição do tipo GET. Então aqui eu vou colocar app.get e eu vou fazer o seguinte, ó, quando ele bater, abre aspas, barra, ou seja, quando ele bater aqui na raiz da aplicação, aí eu tenho que falar o que tem que ser apresentado. Então eu vou colocar a vírgula. Bem, o segundo argumento que eu passo aqui nessa função get, o primeiro é qual é o endereço, né, qual é a rota, que no caso é a raiz, e eu tenho que passar uma função que ela tem que receber dois argumentos, tá? Que é o rec e o res. O que é isso? É a requisição HTTP, o HTTP request, e a resposta HTTP, o HTTP, né, response, perfeito? Como eu falei lá em rede, vocês aprendem lá na camada de aplicação, né, o protocolo HTTP. Bem, aí eu vou criar aqui uma arrow function. Na verdade eu nem preciso dessas chaves, eu vou fazer o seguinte, o rec ele traz tudo que foi enviado na requisição, né? A requisição, tudo que eu recebi aí de quem me acessou. Já o res ele guarda a resposta, ou seja, o que eu vou responder para quem está acessando aqui a minha aplicação, né, na raiz da aplicação. Então eu vou utilizar o res para falar o seguinte, ó, render, ou seja, renderize o que? A página index, tá? Então, na teoria que eu estou falando aqui, ó, quando ele bater no endereço raiz, eu quero que ele renderize aqui, né, a nossa index, tá? Bem, só que isso vai funcionar logo assim? Não, porque antes eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que configurar, mostrar para o Express onde é que estão as minhas páginas. Então, minhas páginas estão aqui na pasta Views. Então, antes de eu fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário, configuração das páginas. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o nosso app e vou utilizar aqui uma função chamada set. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, aqui as views, né, vão estar aonde? Eu preciso informar para ele que a pasta das views é essa daqui. Então para isso eu tenho que passar o caminho da pasta, mas para passar esse caminho, não basta eu colocar aqui o caminho, uma string, eu tenho que utilizar um pacote do Node chamado path, que ele mostra ali, né, ele serve para trabalhar caminhos dentro da sua aplicação, ou, por exemplo, quem faz LP2, né, a gente já utilizou o path para mostrar para a nossa aplicação onde estava uma planilha lá, que a gente tinha que processar, né, por exemplo. Então aqui eu vou importar esse path, from path, lembrando que esse path a gente não instala ele, porque ele já vem com o Node.js, e aqui eu vou utilizar o path join. O join por quê? Porque ele une dois endereços, dois caminhos, né? Então, primeira coisa eu vou falar, ó, a partir do diretório atual, né? Que ele sempre aqui o Node ele sempre guarda o diretório atual na constante, na variável dirname, underline, underline, dirname, tá? Que é underline, underline, dirname, vírgula, o nome da nossa pasta que é views. Perfeito. Então aqui eu estou informando para ele que a pasta das views é essa daqui. Então eu podia chamar essa pasta de abobrinha, era só colocar abobrinha aqui, tá? Perfeito? E agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que falar para o Express que eu estou utilizando o Pug como linguagem de template, né? Lá das nossas páginas web. Então aqui eu vou colocar aqui View Engine e vou falar qual que é a View Engine que eu estou utilizando, qual que é a linguagem de View, é o Pug. Perfeito? Então fiz a configuração aqui, falei qual que é a pasta das nossas views e falei também qual que é a linguagem que a gente está utilizando para criar as nossas views, perfeito? E aqui eu criei a rota da nossa aplicação. Bem, agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que parar meu servidor e rodar de novo, tá?
Vamos ver se deu certo? Vou vir aqui e tá lá, ó, loja 2.0, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom, mas tá lá, loja 2.0. Muito bom, então agora ele tá batendo lá, ó, lá em nosso index.pug. Vamos dar uma olhada no código, ó. Esse é o código do pug. Se eu vir aqui e mandar inspecionar e olhar aqui como que ficou, né, o nosso código, vocês vão ver que aqui eu tenho, ó, HTML, head, né? Olha lá, HTML, head, body, normal, né? Então ele transpilou aquele pug para um HTML, olha que bacana. Como vocês podem ver, ele converteu, né, nossa linguagem, o nosso pug para HTML. Bem, agora tem um inconveniente aqui, que é o seguinte: se eu troco só o código aqui de apresentação, por exemplo, uma string aqui, colocar oi e tal, for lá dar um F5, ótimo, ele altera. Agora, se eu mexer no código JavaScript aqui, o meu servidor ele não vai conseguir fazer o refresh, atualizar o contexto, ou seja, alterei alguma coisa aqui, ele não vai alterar, eu tenho que parar o servidor e rodar de novo. Então isso é meio inconveniente. Para evitar isso, o que a gente vai fazer? Eu vou matar aqui, deixa eu limpar isso aqui, e aí, como eu tinha falado lá no começo da aula, eu vou instalar uma dependência de desenvolvimento aqui, que é um NoDemon. O que é o NoDemon? Ele é um web server que ele permite o hot refresh, né? O hot deploy. Então, o que é isso? Eu posso mexer, alterar o meu código lá, meu JavaScript e tudo mais, e ele já vai atualizar o contexto, sem eu precisar reiniciar o servidor, tá? Então, primeiramente, eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento. Tem desenvolvedores que instalam ele de forma global, tá? Mas eu vou instalar como forma de desenvolvimento para que se outra pessoa pega esse código, ou eu mesmo lá no futuro, ele já venha com esse conforto para mim de já ter um NoDemon configurado. Então eu vou instalar aqui o NoDemon e agora eu vou lá no package.json e vou configurar um NoDemon para trabalhar no modo de desenvolvimento. Então sempre quando for modo de desenvolvimento, eu vou utilizar o NoDemon. É importante que você utilize o NoDemon apenas em desenvolvimento, tá? Quando for fazer o deploy, colocar no ar, aí é legal você executar da forma padrão, perfeito? Bem, então aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui NoDemon e se eu deixar desse jeito vai dar um erro, tá? Então ele tem que executar o NoDemon e na sequência, junto com o NoDemon, executar esse Babel Node para fazer a transpilação. Então aqui eu vou passar um parâmetro exec, espaço, e deixo o resto do jeito que estava. Então ele vai rodar o NoDemon e, paralelo, executando aí o Babel Node. Vamos testar? Então aqui eu vou executar novamente o npm run dev e beleza. Tá lá. Agora eu posso alterar sem problemas lá meu código JavaScript, tá? Que ele vai atualizar. Então, por exemplo, tá aqui Apple vindo na porta 3000. Se eu trocar aqui, só deixar aqui, ó, ouvindo, salvar, ó, e já atualizou ali e beleza, né? Vou voltar aqui, salvei, tá lá de novo, tá? Bem, bacana, né? Vou voltar aqui no meu pug, vou trocar aqui, vou colocar a loja 2.0 de novo. E aí é o seguinte, eu vou criar agora uma nova página. Eu vou criar uma página de clientes, né? E vou criar uma rota / clientes para essa página, tá? Então antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui na Views e vou aqui em novo arquivo, tá? Vou criar aqui o clientes.pug. E agora é o seguinte, ó, eu vou basicamente, essa página aqui vai ter quase tudo isso aqui, só vai alterar esse texto aqui. Aí lembra daquela máxima, né, que eu já falo para vocês há muito tempo. Quando a gente começa a repetir código, quer dizer que tem algum problema. Isso é um sinal de que alguma coisa não está legal, né? Então, com o Pug, a gente consegue resolver isso de uma forma muito elegante. Qual que é a ideia? O que vai mudar dessa página para essa aqui? Só esse contexto, que é a área de conteúdo, digamos assim, né? Na verdade, o que eu queria era o seguinte, ó, eu queria que o index, né, ele tivesse sempre esse, tanto o index quanto o cliente tivesse esse mesmo H1, né, o loja 2.0. Só que aqui, ó, depois eu quero ter uma área de conteúdo onde eu vou ter um texto mais específico. Então, digamos que isso aqui vai virar o nosso, sei lá, o nosso banner, né? Então, os dois vão ter esse texto. Só que depois aqui eu vou ter, por exemplo, um H2 com clientes e aqui na index eu vou ter, né, um H2 escrito aqui bem-vindo à loja 2.0, tá?
Então, por exemplo, eu quero que na index apareça isso aqui, né? Loja 2.0. Esse banner sempre vai aparecer, bem-vindo à loja 2.0. Já na página de clientes vai aparecer loja 2.0, só que clientes, né? Aqui embaixo. Então, quer dizer, tem uma boa parte aqui que vai se repetir. Para evitar isso, a gente pode criar um layout, né? Um template de layout com Pug, e a gente utiliza, né? Estende esse template só colocando o que importa. Então, vou vir aqui na pasta Views, novo arquivo, vou criar aqui um layout.pug, e aqui eu vou criar toda aquela estrutura de layout. Então, vou copiar esse código aqui, ó, vou colocar lá no layout.pug, e aí é o seguinte, isso aqui toda a página vai ter, tá? Aí, a parte que toda a página vai alterar, vai customizar, ou seja, cada página faz do seu jeito, eu vou criar um bloco, um bloco aqui, né, que eu vou chamar bloco de conteúdo, que aí cada página pode alterar. Então, como que eu faço isso? No Pug eu tenho uma tag chamada bloco, né? Eu vou chamar ela de conteúdo. Então, o que é isso? Toda vez que você bate aqui num layout, né, num script de template de layout e tem esse bloco, entenda que essa área de bloco, né, de bloco, é algo que a página que vai utilizar esse layout pode customizar, tá? Bem, aqui eu vou colocar também uma div, né, de rodapé, que toda página vai ter. Olha só, no Pug, né, tudo divs, a gente não precisa colocar div, tá? A não ser que a sua div não tenha nenhum ID ou nenhuma classe associada, tá? Se a sua div não tem nenhum ID ou nenhuma classe associada, você coloca aqui a tag div. Agora, por exemplo, aqui no caso eu vou criar uma div que vai ter um ID, né, um ID chamado rodapé. Então o que eu vou fazer? Eu só coloco o ID, eu não preciso colocar a tag. Então venho aqui, coloco cerquilha, ao invés de colocar ID, coloco cerquilha, rodapé. Isso aqui vai se virar uma div ID rodapé, tá? Rodapé, e aqui dentro desse rodapé eu dei uma tabulação, porque isso aqui vai estar dentro do rodapé, eu vou colocar um H3, colocar aqui TSI, FMS, campus, que da hora, olha que legal. Então isso aqui é basicamente uma div ID rodapé, tá? E aqui dentro eu tenho um H3. Beleza? Agora vamos lá para index e a gente vai mudar boa parte disso aqui, tá? Vamos trocar tudo isso aqui, na verdade. E a gente vai falar que ele estende o layout. Perfeito? Então ele estende aquele layout lá. Aí eu vou vir aqui, ó, no bloco conteúdo e eu só vou colocar aquele H2 lá, ó. Bem-vindo à loja 2.0. Perfeito? Então ele está estendendo aquele bloco de conteúdo que está lá no layout, beleza? E só está colocando aqui o que interessa, o que tem que estar naquele bloco. Legal, mas será que deu certo? Vamos dar uma olhada? Tá lá, ó. Então ele trouxe lá do layout o banner, o título, né, do header, o texto do nosso futuro banner e o texto do nosso futuro rodapé, tá? Aqui no rodapé só faltou um copyright. Eu vou trocar aqui para H4 e faltou um copyrightzinho só para fazer marra, né? Aí. Então ele trouxe tudo lá do nosso layout, né? Tá lá, ó, olha que legal. Então no index eu só repeti o que interessa. Tá, aliás, perdão, eu só coloquei de novo, né, de diferente o que interessa. Vamos criar agora a nossa página de clientes. Eu vou copiar aqui, ó, vai ser bem parecido. Eu só vou trocar aqui para clientes. Perfeito? Então esse é o nosso clientes.pug. Bem, eu não consigo acessar esse cara ainda porque não tem uma rota para ele. Então vamos lá no app.js e vou criar uma rota aqui para ele. Então vou colocar aqui um comentário. Opa! Criando a rota da página de clientes. Legal? E aqui eu vou colocar app.get, primeiro parâmetro, /clientes, essa vai ser a nossa rota, né, para a página de clientes. E aqui eu vou colocar a função lá, requisição resposta, res.render. E aí, ó, lembrando, você só coloca o nome da página sem extensão, tá? Então vou colocar aqui, clientes. Quando a gente informou aqui pro Express que a View Engine é o Pug, ele já sabe, ele vai olhar todos os arquivos que tem a extensão Pug, tá? Então aqui ele só passar o nome do arquivo, vamos testar. Então vou colocar aqui /clientes e tá lá, ó,
Olha que legal. Então ele trouxe lá, novamente, lá o cliente ele está herdando todo aquele layout, só está alterando o bloco de conteúdo, está aqui, né? E trouxe tudo lá. Então agora a gente tem a página inicial e a página de clientes. Bem, viram só que bacana? Então o Pug e o Express eles trazem uma abordagem bem diferente, né, do que a gente estava trabalhando antes com aquele JavaScript, meio que aquele HTML puro, JavaScript, com o Parcel lá, né? E ele simplifica bastante algumas coisas, tá, pra gente. Então vocês viram que com o Pug o código de apresentação de view ele fica bem mais enxuto. Mas isso que eu mostrei para vocês é só um basicão né, de Pug, Express e tal. Por quê? Porque não tem nada, não tem estilização ali ainda, a gente não tem uma estilização, a gente não está trabalhando com dados de nenhum lugar, né? Então tá tudo meio cru ainda. Essa aplicação ela vai crescer, então ela vai ter integração com o banco de dados, tá? Com o MongoDB. Quem faz LP2 já viu lá, né? Como trabalhar com o MongoDB. E a gente vai colocar aqui dentro desse projeto o SaaS também, para a gente poder estilizar as coisas e deixar ele com uma cara mais profissional e trabalhando com dados de verdade, perfeito? Então essa aplicação ela vai crescer, vai ficar bem bacana, tá? Então é extremamente importante que você tente replicar isso aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá? Porque a gente vai continuar esse projeto na próxima aula, colocando a estilização com o SaaS e fazendo conexão com o banco de dados posteriormente, perfeito? Então até a próxima aula, grande abraço!